Amém, gente. Boa noite, graça e paz. Para todos vocês que nos acompanham pelos canais do YouTube. Hoje, uma noite chuvosa em Curitiba. Nós somos a Igreja Batista Bom Retiro, aqui no bairro de Bom Retiro, que nós carregamos o nome do nosso bairro. Somos uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Nós temos por meta abençoar todas as famílias da terra. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 10, às 19 horas e também nas quartas-feiras, às 20 horas ou quarta-feira. Estamos estudando aqui as fortalezas espirituais. Já tivemos alguns encontros antes disso. E tudo isso que a gente está ministrando tem sido também levado até você pela Rádio Gospel FM. Nós temos um programa Freedom, acontece todos os dias, de 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Amém? Se quiser nos visitar, nosso endereço é Avenida Desembargador Augusto Simas, 1772, aqui em Curitiba. Fortalezas espirituais. Quando a gente fala sobre esse tema, eu deixei em algum lugar por aqui mesmo. Eu deixei por aqui, não deixei? Obrigado. Eu fui entregar o meu dízimo e deixei ali. Quando a gente fala sobre fortalezas espirituais, a gente tem uma ideia de que fortaleza é uma arquitetura, lógico, uma engenharia de defesa. E é justamente nessa conotação que a Bíblia usa a palavra fortaleza. Se a gente vai ver em Jericó, capítulo 6 do livro de Josué, Jericó vem ao chão, né? Depois de 6 dias de cerco silencioso, um 7º dia, na 7ª volta, as muralhas de Jericó caem, eram defesas. Se você pegar Josué capítulo 6, verso 1, você está escrito assim: Josué estava intimamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía, por causa do medo que eles tinham no povo de Israel. Se você pega esses filmes que mostram o avanço sobre as fortalezas, por exemplo, tem um filme antigo do tempo que Orlando Bloom era menino, ainda não era nem pirata do Caribe, ele era bem menino. Ele defende, ele é o Balian, né? O defensor de Jerusalém. Jerusalém se fecha para não deixar, para comprometer, para impedir a invasão dos otomanos, liderados por Saladino. Então a fortaleza tem essa ideia mesmo de proteção. A fortaleza, quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, eu gosto muito dessa parte da geografia da Grécia, que junta ali pela Turquia, tem um lugar chamado Acrocorinto, quando você chega no Porto de Corinto, e ali tem uma fortaleza. Paulo fala para aquela igreja, e ele está falando sobre algo que a igreja conhece, mas ele está falando sobre uma fortaleza, que é parecida com aquela defesa da cidade, mas que remete ao mundo espiritual. É como a armadura de Efésios 6, você está achando que tem uma espada, mas na verdade está falando o quê? De algo que é espiritual, que vive, que é estabelecido por Deus para defesa ou para avanço. Ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e verso 5, ele diz: porque andando na carne, como seres humanos, de carne e osso, nós não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Como é que você destrói fortalezas? Anulando sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. Então, a única maneira de você derrubar uma fortaleza espiritual, porque a fortaleza que é a física, você bota um canhão, você lança um míssil intercontinental, você derruba, dinamita aquela fortaleza, ela cai. Mas no mundo espiritual, a fortaleza só cai quando? Quando a nossa mente, quando aquilo que a gente aprende de errado é transformado por aquilo que aprende de verdade. E é dentro desse trilho que a gente está andando, Deuteronômio 1, 30, de 1 a 3, diz: será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição? Diga, bênção, maldição. Tudo isso aqui está vindo de uma fonte só. Ele está dizendo para a gente que se você desobedecer, não tem jeito, a maldição vai te perseguir. Se você obedecer, não tem jeito, a bênção vai te perseguir. Muito das desgraças ou das alegrias que a gente tem são promovidas por causa da nossa desobediência
ou por causa da nossa obediência. Pastor Marcos citou um texto aqui, tratando, antes de mim, sobre recompensa, sobre semeadura e sobre colheita. Ah, pastor, eu deixei de fazer lá atrás. Não tem jeito. Você vai pagar o preço hoje, senão você vai pagar amanhã. Não tem jeito. Então, tudo aquilo que você quer crescer, quer vencer, seja na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, tem que ter uma semeadura certa, senão a colheita também não vai ser certa. Então, sobrevindo de todas essas coisas, que coisas? Bênção ou maldição, que tenho posto diante de ti e te recordares delas. Quando que eu vou me recordar? Eu só lembro que eu não estudei quando eu estou, agora não sei mais para onde eu ir. Eu só lembro que eu não planejei quando tudo dá errado. Quando tu te lembrares, aonde? Quando você estiver no teu momento ruim, para onde te lançar o Senhor teu Deus e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos. Você vê que é uma cultura familiar, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti. Todo cativeiro, toda prisão, ela é incentivada, ela é animada por um deslize que a gente comete. Ninguém acorda livre e dorme preso. Não é isso. Tudo acontece, ninguém vai para dentro do cativeiro porque quer. Você é atraído por uma isca. Ninguém é colocado dentro do cárcere, essa é a palavra, se não quebrar uma lei. Seja uma lei dos homens, aqui no caso ele está falando de leis espirituais, que a gente está de ombro. Não, vou fazer do meu jeito, vou fazer de qualquer jeito. Então chega uma hora, você não tem mais o que falar, até Deus se cala. Ah, é? Vocês querem fazer do jeito de vocês? Façam. Tem um período na Bíblia chamado de 400 anos de silêncio, entre o profeta Malaquias e a vinda de Cristo. É chamado de silêncio, Deus fica calado. Tipo assim, ó, já falei tudo, não tem mais nada para dizer. Quer fazer? Faz. Então, esse tempo é um tempo que Deus toma um fôlego para ele falar, agora você aprendeu? Exemplo, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, ainda tinha gente que não entendia por que estava acontecendo. Aí Deus fica o quê? Vocês vão ficar 70 anos, aquele texto que a gente gosta, Jeremias 30, né? Eu bem sei que planos tenho a respeito de vós, plano de paz e não de mal, de dar para vocês um fim. Então me buscareis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, seria achar de vós. Esse texto é lindo, mas sabe qual é o contexto desse texto? É um contexto de resposta espiritual à idolatria de Israel. Deus está avisando, ó, Jeremias 2, Deus começa com a seguinte conversa assim: vocês estão escolhendo errado a fonte que vocês estão bebendo. Vocês estão escolhendo errado, olha, vocês em vez de escolherem beber da fonte de águas vivas, vocês estão cavando para vocês cisternas rachadas que não retêm água. Daqui a pouco vocês vão ficar com sede. Alguém, ele chama os céus e a terra, escandalizem-se céus e terra. Alguma vez vocês viram uma nação trocar o seu Deus? Você já viu um cara virar casaca? Ele era corintiano. A gente tem um amigos meus que torcem para time que acabaram. Falo, o time não existe mais. Ele fala assim, sou colorado. Aqui, se você não sabe, tinha 2 times. Estou falando, não é paranista não, é colorado. Não, eu sou colorado. O time já virou um outro time, juntou com outro time. Colorado se juntou com Pinheiros e virou o Paraná. É por isso que um é vermelho e outro é azul. A camisa do Paraná vermelho e azul vem de 2 times. Eu tenho um amigo que ele é colorado. O time dele, não, você não quer torcer para o Paraná, vai ter uma esperança, daqui uns 5, 6 anos, né? Quer torcer para o Coxa, para o Atlético, Flamengo, né? Uma grande evolução, a maior de todas. Ele fala, não. O cara não troca de nada, ele não troca de nome, ele não troca de sobrenome, ele não troca de clube, ele não troca de gosto. Mas assim, o povo de Israel trocou de Deus. Então eu sou o Deus que fui lá e tirei ele do cativeiro do Egito. Aí ele veio por aqui, ele se perdeu, ele começou a adorar ídolos. Não é? Então vou ficar em silêncio. Aí Deus promove um silêncio. Aí até que Daniel,
começa a orar, jejua 21 dias, aí Deus manda um anjo para falar com ele. Daniel capítulo 10, verso 12. Você pode anotar aí, como bomberiano, para ler em casa. Um anjo aparece para ele assim: você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você inclinou seu coração para buscar ao Senhor, para se humilhar, são ouvidas as tuas orações no céu. Eu vim por causa das tuas orações. E ele veio para revelar a Daniel que, sobre as chamadas 7 semanas, 70 anos, vocês vão ficar lá 70 anos. Tipo assim, essa geração vai morrer, porque vai se levantar uma outra geração no meio daquela idolatria babilônica, e aí nós vamos voltar. Vocês querem sofrer? Sofram. Eu não quero que você sofra. É isso que Deus... Então, quando alguém vem buscar uma ajuda a respeito de qualquer problema na sua vida, que está sendo repetitivo, isso é um sintoma. É um sintoma que a minha vida está torta, é um sintoma que a minha vida, ela tomou um rumo que não devia ter tomado. É a mesma palavra que Deus dá para arrependimento da cidade de Éfeso. Ele fala assim: volta lá atrás, eu tenho contra você que você perdeu o primeiro amor. Alguma coisa te encantou. Você estava apaixonado por mim, como é que você perdeu essa paixão? Você estava louco por mim, é Deus falando. Como é que teu coração esfriou? Como é que agora você está dizendo que não me ama mais? Volta lá atrás, você que deixou o primeiro amor, vê onde você errou, você pegou algum atalho, se arrepende e pratica as obras anteriores, as primeiras obras. Então, quando a gente vai investigar, por exemplo, a gente chama isso, essa perseguição, a Bíblia chama de maldição. Vou voltar aqui, vou voltar. Sobrevindo-te a bênção e a maldição. Quando tudo está bem, você fala: não, Deus está me abençoando, eu não quero nem buscar Deus, já tenho tudo. Mas quando tudo está mal, você vai buscar o quê? Uma resposta para você. Alguma coisa esconde, alguma infecção esconde essa febre aqui. Pode vir na forma de perseguições, enfermidades, colapsos financeiros, explorações demoníacas, explorações familiares, desgraça, enfim. Segundo Crônicas 7,14, é uma resposta de Deus. Segundo Crônicas capítulo 6, o templo de Israel está sendo construído, reconstruído não, construindo. É o chamado templo de Salomão, a glória do primeiro templo. E ele começa a falar, ele tira a roupa, ele tira a roupa de rei, naquela capa de rei, ele manda fazer um púlpito de bronze, sobe no púlpito, quando todo mundo pensa que ele vai colocar o dedo para dar uma bronca, ele se ajoelha, ele se humilha, fica de joelho, levanta a mão para o alto, e fala: Deus, esse tempo foi feito para o Senhor, para o povo se lembrar de Ti, quando vier a praga, quando vier a fome, quando vier a perseguição, quando vier a guerra, quando a gente for derrotado, quando a gente for para a guerra, Deus ouve o clamor. Se todo mundo se arrepender, faz o benefício do Senhor para eles. E ele fala: mas se tudo der errado, aí, segundo Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a gente tem que se humilhar, dizer: eu errei aqui, gente. Orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Aqui tem arrependimento. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados, e mais do que isso, eu vou sarar. Então, a nossa ferida, em qualquer área, ela pode ser sarada quando? Quando a gente para de fazer: não, eu acho. Não, gente, eu não acho nada, não. Eu acho o que a Bíblia acha, e acabou. Pastor, mas o que você pensa? Não, vou procurar. Vocês já repararam como é que aqui em Bom Retiro a gente coloca a palavra de Deus acima de tudo? Já reparou isso? Pastor não fica dando opinião, pastor dá direção. Agora, você quer desobedecer? A gente vai começar agora no mês de janeiro uma campanha de 100 dias de leitura bíblica. No dia 5 de dezembro, inclusive, se eu errar a data, primeiro domingo de dezembro, domingo de ceia, nós estamos trazendo aqui o pastor Valentim, que é amigo do irmão nosso aqui, pastor, para quê? Para ele incentivar a igreja, a gente voltar. Hoje eu pergunto assim, de verdade, gente, de verdade, quem aqui trouxe a Bíblia papel, Bíblia? 1, 2, 3, 4, 5, nem 6, meia dúzia. Então a gente está o quê? Eu fico acostumando mal vocês. Mas tem a turma que vai anotando. Pensa que eu não estou vendo? Está ali, ó.
está anotando tudo, tá no WhatsApp, juntando aqui, pegando os pedaços da minha mensagem, guardando. Mas a gente tem que voltar ao quê? A gente mesmo discernir, poxa, nem tudo você tem uma resposta num domingo de quarta, num culto de quarta, num culto de domingo. Então, quando você lê, você fala, foi aqui que eu tropecei. Foi aqui que eu olhei. É isso que ele está falando. Quando você se humilha e fala, Deus, eu errei. Deus fala, então eu vou sarar a tua terra. Qual o propósito dessa perseguição? Parece que a impressão é que é um castigo, né? A maldição parece um castigo, né? Não é um castigo no sentido de te fazer sofrer. É um castigo no sentido de falar assim, muda de vida. É como se o teu pai pegasse assim na orelha, bem de leve, vem cá. Tua mãe já fez isso? A minha mãe era craque em fazer isso. Volta, escova o dente de novo. Volta, tira a remela do olho. Ela fazia isso pela hora, 4 filhos naquela época, depois ainda veio mais 2. Então você imagina, é a maneira como Deus faz assim, só que Ele não arranca a cabeça da gente, não dá tapa na cabeça, não dá chinelada, não dá varada, Ele pega a gente, volta e faz de novo. É isso. A gente pregou esses dias sobre Jonas, lembra disso? Jonas queria ir para um lado que Deus falou, não concordo com Deus não. Eu não concordo, não vou fazer. Não, então tá bom, você quer brigar com Deus? Não, então briga. Você acha que Deus vai se cansar? Não vai. Imagina você querendo apostar corrida com Usain Bolt, o cara dos 100 metros rasos, 200 metros. Você vai perder. Alguém aqui vai ganhar? Pô, ninguém no mundo inteiro ganha. Pô, ele corre, chega à velocidade de um guepardo. Pessoal, é um animal correndo. Tem imagens nas redes sociais que tem um cara assim correndo do lado dele, se esforçando. Gente, em 3 passadas ele passa de novo, fala, não vai me passar não. Então é você querer competir, apostar corrida com um vencedor que é Deus. Você não vai fazer. Então, em primeiro lugar, o propósito desses dramas é o quê? Uma denúncia contra o pecado. Você quer saber qual é o salário do pecado? Está aí. Peca. Mas Deus não deixa a gente nisso. Deus é um Deus de perdão. Como o Oriente está distante do Ocidente, Deus afasta o pecado de nós. Número 2, é o julgamento de Deus contra o pecado. Não é só a denúncia. Deus denuncia o pecado, mas Deus, Ele julga o pecado. Eu gosto desse texto de Isaías 24, porque ele tira um monte de dúvida da gente. A terra está contaminada por que, gente? Tem a turma que juntou uns pedacinhos da Bíblia e criou uma doutrina antibíblica. Eu já expliquei aqui, quando nós falamos sobre espíritos territoriais, alguns chamam de demônios territoriais. Os demônios não são territoriais, gente. Os demônios se alimentam do pecado do povo. Se o povo parar de pecar, o demônio vai embora. Então tem gente, vamos fazer um ato profético para ganhar a cidade. Gente, Jesus não fez ato profético, eu vou te provar isso. E nem os discípulos. Jesus, o que ele fazia? Ele denunciava pecado. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apredeja que estão enviados. Quantas vezes eu quis, você não quis. A tua casa vai ficar vazia. Não adianta ir lá expulsar demônios, gente. Se aquela cidade, se aquelas vidas alimentam os demônios com seus pecados. É Mateus 12, 43. O espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra. Ele diz, vou voltar. Quando ele volta, encontra a casa limpa, vazia, adornada, ele estraga a vida de novo. Ele vem com 7 piores, aí ele fala. E o final desse povo é pior do que o início. Então, a terra está contaminada por seus habitantes. É isso que Isaías 24 está dizendo. Por quê? Porque desobedeceram a Bíblia, desobedeceram as leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. Sabe o que eu fiz com a Bíblia? Não vou obedecer. Não namora esse povo, não. Você lembra quando a gente viu semana passada sobre julgo desigual? Você lembra quando a gente falou? Passada não, passada. Malaquias 2,10. Judá, gente, Judá é o cara. Jesus é o leão da tribo de Judá. Em Malaquias 2, final do Antigo Testamento, a Bíblia conta a história
por que Judá quebrou a cara lá em Gênesis 38. Abre Gênesis 38. Você vai ver o que aconteceu. Tem aquela confusão em Gênesis 37, os irmãos de José vendem José para o Egito, Judá se sente culpado, vê o papai Jacó chorando, eu não aguento essa choradeira, ele vai embora e se casa com uma mulher, filha do Hitita, chamado Sua. Pronto, a vida dele desgraçou. Eu quero casar em julgo desigual. Casa, aí você vai ter a experiência que Deus diz, em Malaquias 2:10, Judá profanou o santuário do Senhor e se casou com a filha de um Deus estranho, com letra minúscula. Nós somos a casa de Deus, você tem dúvida disso? Que o mesmo Espírito que está aqui, está aí? Nós temos vocações diferentes, nós temos a mesma unção, mas temos dons diferentes. O dom que eu tenho, você não tem. O dom que você tem, eu também não tenho. Pronto. Amém até aqui, gente? Então aqui, quando você quebra a lei, ele fala assim, por quê? A maldição consome a terra, o povo é culpado. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a nossa desobediência. Tem gente que ora e jejua para Deus mudar a vida, mas ele não quer mudar a vida. Ele não quer consertar. Ele não quer, Deus fala, faz assim. Ai, Deus, muda. Porque se você fizer assim, você vai ser feliz. Aí ele faz assado. Só que ele fala, Deus, muda a minha vida. Gente, não tem jeito de torcer para o Corinthians e ser campeão pelo Vasco. Está entendendo o que Deus está falando? Não tem jeito de você semear maçã e colher banana. Eu quero colher maçã, então semeia maçã. Não, eu vou continuar semeando pera, figo. Isso não tem sentido. Só que a gente gosta de culpar quem? É Deus. Não, foi Deus, ou então é o diabo. Aí vai tudo nas costas, dos ombros largos de Deus, ou vai nas costas do diabo. Aqui está o quê? Deus está falando assim, o problema não é um nem outro, o problema é a gente. O povo é culpado. Desobedece a Bíblia. E número 3, mostrar a consequência. A consequência, ou seja, a quebra da aliança com Deus. Lembra daquele homem na cruz com Jesus? Chamado de Dimas, lembra dele? Tem gente que não, bom ladrão é uma conversa. Se ele fosse bom ladrão, ele não estava na cruz. Ele era assassino. O crucificado, ele recebia 2 tipos de sentença. Ou ele cometia crime hediondo, são os crimes seguidos de morte. Assalto seguido de morte. Estupro seguido de morte. Os crimes hediondos eram levados para a cruz quando não era cidadão romano. Os crimes chamados de sedição, de revolta contra César, contra o rei, também eram levados para a cruz. Por isso que ele fala assim, bota na cabeça de Jesus a coroa, ele não é o rei dos judeus? O crime dele foi o quê? Qual foi o crime? Não tinha crime. Então vamos inventar um crime. Porque a gente tem que apagar, tem que acabar. Só que mal eles sabiam que eles estavam promovendo a salvação do mundo inteiro quando Cristo morre na cruz. A consequência daquele roubo seguido de morte para aquele homem chamado Dimas foi a morte de cruz, do lado de Jesus. Lembra que ele falou? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele dá uma bronca no outro ladrão. Ele fala, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Até o ladrão sabia que Jesus era inocente, todo mundo sabia. Gente, Pilatos sabia. Pilatos fala, eu não vejo nesse homem culpa. E mesmo não vendo culpa, mandou açoitar Jesus. Por quê? Porque ele queria estar bem com o povo. Ele queria estar bem, ele tinha que acalmar a multidão que estava ali em polvorosa. Então, vamos satisfazer. Vocês querem o quê? A gente chicoteia ele e libera. Não, o povo não. A gente quer ele morto. Solta Barrabás. Ele tentou de tudo para soltar, só que Jesus, como ovelha muda, que foi levada diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se ele se abre a boca para se defender, a gente estava frito. A gente não tinha salvação. A consequência do meu pecado estava sobre Jesus. Jesus recebeu o meu castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas a consequência do pecado daquele ladrão estava sobre o próprio ladrão.
Ele foi perdoado? Claro que foi. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A tua vida eterna está resolvida. Mas a tua vida aqui na terra, meu chapa, você vai colher a consequência. Então, mostrar a consequência. Gente, tem um salário para o pecado. Existe salário para pecado. É isso. Quais são os sintomas? Não são todos. Alguns sintomas mais comuns de perseguição. Vou lá observar a fortaleza. Estamos falando disso. Fracasso crônico associado à história de suicídios na família. Nós vamos tratar sobre isso, se não der essa semana, semana que vem. Ira incontida associada à história de homicídios, crimes na família, abortos, transferência familiar de comportamentos, é ensinado. Nós aprendemos a pecar em casa, lembra disso? 1 Pedro 1,18, não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nem por prata, nem por outro. Resgate é compra de sequestrado. Eu vou resgatar a nota promissória, eu vou pagar o preço caro, vou pagar o juro. Eu não fui resgatado com dinheiro, com prata, com ouro, mas eu fui resgatado com sangue imaculado do Cordeiro. Fui resgatado de quê? Da minha vã maneira de viver, da minha inútil procedimento, algumas versões mais novas, que por tradição recebi do meu antepassado, meu pai. Nós aprendemos a pecar em casa. A pessoa aprende a beber em casa, ele aprende a fumar em casa, ele aprende a ser estúpido em casa, ele aprende a ser mentiroso em casa, ele aprende a ser violento em casa, ele aprende a ser crítico em casa, ele aprende a ser linguarudo em casa, ele aprende a ser fofoqueiro em casa. Vocês estão entendendo? É uma transferência familiar de quê? De comportamentos e vícios. Quadro crônico, familiar crônico, de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Quando a gente lê o livro, tanto de Isaías quanto do profeta Ezequiel, eles vão falar duas vezes assim: por isso morreu Saul e seus filhos, porque consultaram, na verdade foi Saul que consultou, porque consultou a feiticeira, a necromante de Endor. Lembra? O espírito de morte está perseguindo ele quer matar Davi uma vez, quer matar Davi duas vezes. Capítulo 16 de Samuel, capítulo 17 ele tenta matar o próprio filho Jonas. Ele tem uma lança na mão para furar mesmo. É que ele era ruim de mira, gente. Ele era ruim de mira. E Davi era bom de esquiva, ele ia se livrando. O cara dava de pular para um lado, pular para o outro. Aí ele mata os sacerdotes, capítulo 21. E aquele espírito de morte já estava nele, ó. Desde 1 Samuel 15, quando ele falou assim: eu te rejeito. Então um espírito mau entrou em Saul. Aquele demônio só saía quando quem? Quando Davi vinha e tocava a harpa. 1 Samuel 16. No final, ele mesmo se mata. Aquele mesmo rei, que queria matar todo mundo, ele chega para o escudeiro dele e me mata. Eu vou te matar nada? Aí ele vai, se joga sob a espada, sob a lança dele. Pronto. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário, insanidade e colapsos mentais crônicos ou cíclicos, períodos de memória apagados e tendência ao surto. Tudo isso, pastor, eu tenho isso aqui, será que eu tenho alguma coisa? Não, pode ser que não, isso aqui é um sintoma. Quando você tem uma febre, você já vai direto, está com dor de cabeça? Não, você vai investigar onde é que tem ponto de pus, onde tem inflamação, é isso. Enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se é passado de pai para filho. Eu me lembro de um caso assim, aliás, eu me lembro de muitos casos, mas tem um que havia uma perseguição que você podia falar: não, isso aqui é genética. Todo mundo morre do mesmo câncer, é algo genético naquela família ali. Todo mundo, por que a pele é branca, por que a pele é escura, por que não tem cabelo, por que tem cabelo, por que o olho é claro, por que é recessivo, por
Por quê? Genética. Você estudou genética, eu estudei também. Mas é o que acontece. Existem quadros que perseguem uma pessoa e eles não são de origem familiar. Aí a moça, todos os homens que ela amava, morriam. Havia uma perseguição mesmo. Todos, não é viúva negra, não. Morria atropelado, um morria de facada em briga de torcida, o outro morreu assassinado na linha verde. Gente, era um negócio impressionante. Aí você vai buscar razão. Quando a Bíblia fala que o vingador do sangue vai perseguir. Quando Deus ele fala para Pedro um negócio que é impressionante. Ele fala o seguinte: aquele que vive pela espada morrerá. Não vai ter uma consequência? Vai ter uma consequência, é isso. Quadros de esterilidade crônica, desintegração familiar, insuficiência econômica contínua, especialmente quando a pessoa tem grana, ele tem dinheiro, ele ganha bem, mas o dinheiro não dá. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes, sempre voltado com sangue e problemas anormais e desvio na área sexual. Está aqui. Então, vamos avançar. Já falamos sobre iniquidade dos pais, sobre herança familiar, sobre quebra de alianças, envolvimento com religiões não cristãs, rebelião à autoridade, ausência de perdão, culpa, orgulho, idolatria, desonra do pai e de mãe. Pastor Marcos ministrou para a gente sobre pecado secreto, alianças em julgo desigual, pragas proferidas por autoridade. Semana passada, nós ministramos sobre a feitiçaria. Eu vou ficar bem ainda dentro disso. Comida e bebida consagradas em rituais. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui eu pego alguns exemplos, de pactos, sacrifícios feitos com comida. Abraão e Abimeleque, no poço de Berseba, eles chamam a gente traduz como Berseba, é a aliança das 7 ovelhas, de Gênesis 21. Jacó faz uma aliança comendo com Siquém, aliança com o vizinho dele. Jacó faz um guisado após a refeição com Esaú, lembra? Que Esaú vende o direito de primogenitura para ele. É um acordo, é um pacto que não pode ser revogado. Ninguém, o livro do Hebreus fala, os Hebreus diz, ninguém seja profano ou imoral, como Esaú, que por um prato de comida, ele rejeitou o direito de primogenitura. É o pai querendo te abençoar e você não quer. É o pai liberando sobre você uma voz de bênção, fala assim: eu não preciso da tua bênção, eu não preciso de nada dessa casa, eu vou embora. Quando você fala isso, você não faz ideia da besteira, você está contribuindo para o teu próprio sofrimento. Às vezes não, é o próprio pai, a própria mãe, que quer desgraçar a vida de filho. Isso nós tratamos há 2 semanas atrás, você pega a mensagem e você vai ver. Jacó e Labão, eles fazem um pacto, é um pacto de não agressão. Olha, é o seguinte: eu trabalhei para você 14 anos, eu dei minha vida pelo preço da minha esposa, da minha outra esposa, que você me enganou, era para ser uma só, eu sou obrigado a levar 2, com mais 2 concubinas, eu tenho 4, aquilo deu um trabalho para Jacó, que você não imagina. A gente viaja para o Egito, para a Jordânia, esses lugares onde o homem pode casar 1, 2, 3, 4 vezes, pergunta se eles querem casar. Cara, não. Não falei, não, eu quero ter 2, eu quero ter um harém. Pergunta para Salomão se era bonitinho ter harém. Pergunta para ele. Ele fala mal, ele fala, é melhor você dormir num canto de uma casa sem cobertor do que casar com uma mulher briguenta. É melhor você dormir assim, é como você dormir numa casa que tem uma goteira, que tem uma mulher que te perturba o dia inteiro. Gente, ele sabe, quer aprender em casamento? Fala com o tal do Salomão, porque ele teve 1000. Ele juntou, ele empilhou a experiência, ele fala, não se mete com isso. Ele vai nessa onda de Salomão. E a impressão que a gente tem que Salomão só amou uma, né? A Sulamita é a mulher de Cantares. Ele faz um livro do amor dele com aquela mulher lá. É isso. Ele falou, essa aqui, mas ela não dá bola para ele não, sabia? Se lê Cantares, ele corre atrás, gente, ela faz ele de largatixa, joga na parede. E aquela mulher, gente, jogou pesado com Salomão.
E Salomão podia ter todos, não, mas a plebeia, a filha do rei, ele casa com a filha do faraó, a filha do rei Tito, a filha do rei Moabita, ele vai casando, fazendo aliança. Aí um dia ele desce lá na plebe, vê uma moça da plebe, que não tem pedigree, fala, eu quero essa. Ela falou assim, não vai me ter não. Ela joga pesado com ele. E aí ele fica tão apaixonado por essa mulher, que ele escreve o livro de Cantares. Logicamente que esse livro é carregado, né, do Espírito de Deus, né, ele fala muito do relacionamento entre Deus e a própria igreja. Então está aí, Esaú troca o direito de primogenitura, os filhos de Israel comem com as filhas de Moabe, Números 23, você conhece a história, vem a praga sobre Israel, é o Balaão, né, falou, não, precisa amaldiçoar o povo, não, deixa que ele se amaldiçoe mesmo, faz uma festa aqui, só com moça bonita de Moabe, bota eles para comerem nas festas, a festa junina, qual é a festa do boiadeiro, a festa do Exu, a festa do capiroto, seja qualquer festa, bota eles para comerem aqui do saco do Cosme e Damião, e deixa eles se deitarem e fazer aliança, pronto, isso aí vai desgraçar, e foi o que aconteceu mesmo, Números 23. O jejum de Daniel, é por isso que o jejum, a questão da comida é tão importante, né? O jejum, como é que o jejum encontra a resposta de Deus? Vamos lá. Tatuagem e piercing. É um tema que o povo não gosta que eu fale, especialmente mais novos. Mas eu vou falar. Não. Diga não. Diz não com vontade. Não. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos. Nem tatuagem em si mesmos. Não recorram aos médios, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Pastor, eu vi pastor tatuado. Tem pastor que fala que pode tatuar, tem pastor com tatuagem na cara. Vou repetir para vocês. Não é o pastor Lobo falando. Quer desobedecer? É a Bíblia. Olha na tua Bíblia aí. Levítico 19, 28. Você vai ser contaminado. Então tem coisas. Ai, pastor, por que não está no Novo Testamento? Tá bom. O Novo Testamento fala sobre feitiçaria? Fala. Eu pedi para o pessoal da mesa de som, do multimídia, por favor. Deuteronômio 18, eu acho que é verso 9. Deuteronômio 18, 9. Vamos ver o que Deus fala sobre isso. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês, não imitem, diga, eu não posso imitar. Não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. O que eu não posso imitar? Vamos lá. Verso 10. Não permitam que se ache no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha. O sacrifício sempre era queimado e comido, tá bom, gente? Para aqui, deixa o texto aqui. Quando você queimava o cordeiro, você comia o cordeiro. Então, se você pegar Êxodo 12, que pega o sangue do cordeiro, lança sobre as vergas laterais, sobre os umbrais, aquele cordeiro tinha que ser comido. Quando você traz o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento, aquilo é comido, não é comida. A viúva pobre trazia moeda, não come moeda. Muita gente que gosta de trocar, confundir a cabeça das pessoas. Então, essa comida, eles queimavam os próprios filhos, em vez de um cordeiro, uma rolinha, um pombinho branco, um cordeirinho, eles entregavam os filhos em sacrifício. Que pratique adivinhação, que se dedique à magia, ou faça presságios, adivinhações futuras. Prepara para mim, por favor, prepara só. Não volta agora não. Atos 16, eu acho que é 15. Que pratique adivinhação, que se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique a feitiçaria. Verso 11. Ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos, ou consulte os mortos, a necromancia. O espírito da vovó que morreu. O Senhor, é a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Lobo, é a Bíblia. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas.
Olha a consequência. E é por causa dessas abominações, olha como é que é a palavra feia que a Bíblia usa, que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Por que Deus limpa a terra? Aquele povo não queria saber de Deus. Esse texto se reproduz em algum momento no Novo Testamento? Não. Você vê Jesus fala assim, ó, não se mete com magia, com feitiçaria. É um assunto que foi tão trabalhado na Antiga Aliança que ele não precisa mais falar. Já repararam que no Novo Testamento quase não se fala de idolatria, e no Antigo Testamento se fala um monte? Qual o segundo mandamento? Não farás nenhum ídolo. Não tente me comparar. Quando você foi para Horebe, nenhuma imagem viu. Não me compare com nada. Ele precisa ficar repetindo da idolatria? Não, o povo já sofreu na Babilônia tanto cativeiro. Você vai em Israel hoje, gente, eles têm dificuldade de ter em casa uma figura qualquer de escultura, idolatria. A cidade, para que não tenha nenhuma imagem, eles fazem umas, a cidade de Jerusalém, a cidade de Israel, não da Palestina, que às vezes não tem fronteira ali, você pensa que está de uma coisa, mas está em outra. Eles não têm idolatria. Não faça. Isso vai afastar Deus de você. Deus abomina isso. Bota Atos capítulo 16, vamos ver se eu acho o verso 15. Não, aqui ele está numa cidade chamada, ele está em Filipos. Essa mulher aqui é Lídia, a vendedora de púrpura, Listra, Derbe, Macedônia. Aí ele passa por cima do canal de Dédalos, volta a Corinto, aí ele volta, ela vendia em Tiatira, que é uma cidade abaixo. Pode o verso 16. Verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Diga, adivinhação. Diga, presságio. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Verso 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Esse espírito imundo falava a verdade, sim ou não, gente? Falava a verdade? Então, como é que ele engana? Falava a verdade. Verso 19. Ele continuou fazendo isso, ela continuou fazendo, por muitos dias. Olha como é que o discernimento espiritual aqui, não é aquilo que você pensa que é. Ele estava lá, ó. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Aqui começa uma confusão, ele é preso, porque a turma que perdeu dinheiro com a feitiçaria, com a idolatria, sempre é assim, ele nos ensina a ir contra a grande rainha dos Efésios, a deusa dos céus, a rainha dos céus. Ele vai, sempre é isso, ele confronta. Aqui não falou nada, só expulsou um espírito imundo, mas ele trouxe o quê? Prejuízo financeiro. Lembra por que Jesus foi expulso de Gádara? Lembra disso? Ele expulsa um endemoniado gadareno, o endemoniado gadareno, os demônios entram nos porcos, levam à falência aquelas pessoas que vendiam porcos, cuidavam de porcos, eles expulsam Jesus. Não, vai embora daqui, a gente não quer você aqui não, a gente quer o dinheiro, a gente quer a riqueza, a gente não quer Deus. Aí Jesus vai embora, mas o moço fica curado. Pronto, é isso. Pode voltar então, vamos, eu tenho mais alguns minutinhos, eu vou usar. Tatuagem e piercing, eu vou chegar lá. Acho que deu travada. Pronto. Esse aqui são exemplos, né, de tatuagem no contexto maligno. Opa, agora foi demais. Tatuagem no contexto maligno, são contextos de proteção. Me ajuda, por favor, passa mais uma. Pode passar. Não precisa decorar esses nomes feios, não. Pode passar. Tatuagem no contexto de proteção. Não, eu tenho um protetor, uma entidade protetor. As tatuagens de flechas de signos são muito comuns. Flechas de amor e amizade. Pode passar. Pode passar. Está aqui. Aqui não mudou. Tá bom. Esse caso aqui de... Não, volta. Volta, por favor. Tem um caso de um soldado. Esse moço aqui,
ele era casado com outro rapaz, que serviu na primeira Operação Tempestade no Deserto, a libertação do Kuwait, não aquela que prendeu Saddam Hussein, que foi a número 2, foi a primeira. Gente, esse moço, ele tinha uma tatuagem, como ele era casado com um rapaz, ele fez uma tatuagem em homenagem a esse rapaz, de amor. Lembra quando não façam tatuagem por causa dos mortos? Lembra que a gente leu aqui? É isso aqui. Vou tatuar a vozinha. É o luto que promove a visitação de espírito de morte. Está aqui. Ali em cima é o chamado filtro de sonhos. Alguns têm isso em casa. Tipo, não, vou botar isso aqui, que aí o sonho ruim vai ser filtrado, só vai vir um sonho bom. Também é uma invocação. E aqui, essa pessoa aqui, a imagem já é antiga, isso foi em 2016, eu acho, 2015, que eu cuidei dessa pessoa aqui. Então ela tinha esses pactos que ela fazia com as pessoas em tatuagem. O que é tatuagem? É uma marca de tinta com sangue. Por isso que Deus diz, não faça isso. Ah, pastor, eu fiz, não deu nada. Dá, gente. Melhor não fazer. Tem gente que é perto de mim que fala, vou fazer, faz. Não posso chamar, nem Deus te amarra, eu vou te amarrar. Pastor, já fiz tatuagem, o que eu faço agora? Não faz mais. Não faça mais. O princípio do arrependimento é não fazer de novo. Vou fazer outro caminho, então tá bom. Eu aprendi, não faço mais. Lembra de Paulo? Eu antes fui perseguidor, blasfemo, injuriador, não é isso que ele escreve? A primeira carta dele a Timóteo, a segunda carta dele a Timóteo, mas eu fiz na ignorância, eu nem sabia, pastor, nunca tinha lido esse texto. Pronto, pode passar. Algumas outras tatuagens, não, fica aí, chamada tatuagem corretiva. Quando a gente faz unção em tatuagem, no retiro, pastor, onde minha tatuagem? Eu não toco no corpo de mulher. E mulher não toca no corpo de um homem. Então, pastora Fabíola faz acompanhamento com algumas pessoas, pastora Cleni, Dulce. Quando vai fazer unção, tem aquelas mulheres que tiveram que tirar a mama por conta do tratamento do câncer. E aí, reconstrói a mama, e tem aquelas pessoas que fazem tatuagem corretiva. Vou falar para vocês aqui. Nunca houve qualquer problema com relação a isso. Não houve. A pessoa faz uma tatuagem, que é a micropigmentação, ela perde aqui a sobrancelha. Ah, pastor, fiz uma pigmentação. Nunca a gente teve problema. Normalmente é o quê? Alianças, pactos românticos, alianças ou pactos, ou tatuagem para mortos, ou pactos de sensualidade. Agora sim, pode passar, por favor. Está aqui. Pode passar? São figuras de sensualidade aonde? Perto do seio. Pode passar, por favor, travou? Está aí. Volta, isso é piercing, pode voltar. Eu tenho que explicar isso bem, porque tem gente que vai confundir piercing com brinco, e não tem nada a ver uma coisa. Está aqui, ó. São marcas de sensualidade, todos esses aqui são imagens reais, gente, daquilo que a gente tratou. Então, aqui, lembra que a gente falou sobre a perseguição? Não é mais fácil obedecer? Pastor, eu não concordo com aquela doutrina. O que a Bíblia diz? Não é mais fácil você seguir o caminho do Senhor? É ou não é, gente? É. Você vai ver que o piercing, ele nasce numa cultura escravocrata. Pode passar o piercing. Agora sim, o próximo. Então, Êxodo capítulo 21, Deus tinha acabado de dar os mandamentos, ele dá a lei da escravidão, está aí. Se porém o escravo declara, eu amo o meu Senhor, eu gosto de ser escravo, porque o meu Senhor é bom para mim, a minha vida como escravo é melhor que a minha vida como livre, porque o meu Senhor é bom demais. Eu amo a minha mulher, porque quando ele era libertado da escravidão, a mulher dele não era não, a mulher dele ficava, ele tinha que pagar o preço da mulher. Lembra que eu falei de Jacó casando com a filha de Labão? Tinha que pagar o preço, por isso que ele trabalhou 7 anos por uma, 7 anos por outra. E amo os meus filhos, não quero sair forro, eu não quero sair livre. O seu Senhor levará perante os juízes, terá que levar a porta lateral a porta ou a lateral da porta, furar a sua orelha. Então entrava aqui, não era um brinco não, gente, era uma marca identitária, era um osso de animal
que entrava de lado a lado na orelha. Todo mundo olhava e falava assim, ele é escravo. Houve um tempo no Brasil, como é que você dizia que o sujeito era crente? Estava com a Bíblia debaixo do braço, crente. Fechava aqui, botava uma gravata, ia para o culto, a moça usava um saião, não rapava a perna, e é crente, não é assim? Como é que você identificava um nazireu na Bíblia, um homem consagrado a Deus? O cabelo dele ficava grande. Samuel era nazireu, Sansão era nazireu, Paulo fez um voto de nazireado, a barba dele cresceu, o cabelo dele ficou enorme. Então, você identifica, aquele homem está consagrado ao Senhor. O escravo, ele era identificado com o quê? Com uma só vela. O que a gente orienta? Não faça. O que a Bíblia diz? Não faça. Eu sei que tem gente que vai fazer para testar Deus, assim como gente obediente, em qualquer área. Só que o pecado jaz à sua porta e sobre o qual você deve dominar. Se você não dominar, ele vai te dominar. Amém? Semana que vem a gente continua. Aliás, semana que vem nós temos vigília das 8 às 9h30. Na outra semana a gente continua. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Amém? Esse tem sido um momento, nas quartas-feiras, da gente derrubar fortaleza, mas também de ensino, não só para vocês, para quem está em casa. Mas eu quero orar. Feche os olhos agora. Vou orar com você, aonde você está. Se em qualquer momento, daquilo que a gente tratou, não só sobre esse tema específico de hoje, mas sobre aquilo que a gente falou lá atrás, gente que desonrou pai e mãe, gente que liberou sobre sua vida vozes, palavras de desgraça, gente que desobedeceu a palavra de Deus, que está colecionando perseguições de maldição, de desgraça. Querido, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei seus pecados e vou sarar a sua vida. Pastor, eu fiz umas coisas aí, fiz uma tatuagem, acho que eu vou apagar. Olha para mim, não apague, vai ficar pior. Então você usa, ó. Fiz, não devia ter feito, não me orgulho de ter feito e não faço mais, não faça. Já que você errou, pega esse erro e transforma ele em testemunho. Acabou, gente. Se você se sentir desconfortável em algum momento, eu estou desconfortável com essa palavra, queria que um dos pastores orasse por mim. Se é rapaz, vai procurar um pastor homem. Se é moça, vai procurar uma intercessora e uma pastora. Não precisa ser hoje. Quero resolver agora. Marca um gabinete para a gente ouvir você, orar com você, confessar junto e abençoar você. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, tua palavra é clara. A gente mesmo, a carne, ela vive em rebelião contra o Espírito, ela vive em luta contra o Espírito. O Espírito é claro, é suave e nos leva para perto de Deus, nos guia na verdade, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E a carne, Pai, quer ser feliz. A carne atropela os mandamentos, a carne ignora os mandamentos, a carne convence com a lógica, com a inteligência, que pecar não traz consequência, mas o salário do pecado é a morte. E nós queremos te confessar nossas desobediências. Nós queremos te confessar que nós somos a razão, nós somos culpados. É isso que a gente quer dizer para o Senhor. Nós somos culpados. Você pode dizer isso para Deus? Diga: Deus, eu sou culpado. Ninguém é culpado, eu sou culpado. Diga isso. Diga assim: me perdoe. Em nome de Jesus, Pai, perdoa o teu povo. Deixa o teu povo sair daqui, dessa tua casa de oração, perdoado, sem peso. Ensina o teu povo, Pai, a caminhar uma vida, ensinar as gerações que vêm depois de nós a viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro assim, te dou graças. Amém, amém. Você pode dizer amém comigo, gente? Deus abençoe a sua vida.